Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje eu gostaria de lembrar também que eu sou autora do livro Neurogênese da Alfabetização, que vai contar como que a alfabetização acontece de dentro para fora. Então, como que a gente faz a mudança biológica cerebral para que a alfabetização aconteça, né? Então, não é pouca coisa, quer dizer que eu entendo aí muito bem de alfabetização. Vou colocar aqui os slides para vocês verem. A gente vai falar sobre problemas de alfabetização do primeiro ao quinto ano. E para fazer isso, o que eu separei aqui para vocês? Eu separei o caso real de 3 crianças, mas coloquei nome fictício nelas no vídeo, tive esse cuidado. Como que elas carregaram esse problema de alfabetização dos pré-requisitos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, né? Então, vai ser de vital importância aí a gente acompanhar a trajetória dessas crianças para vocês entenderem como que a gente resolve esse problema aí, esteja no primeiro ou no quinto ano, né? Independentemente aí da série. Aproveita, gente, se inscreve no canal, curta o vídeo e compartilhe sempre o vídeo, nunca atividades com seus colegas, porque atividades é uma coisa do seu acervo pessoal profissional, né? E o vídeo é uma forma de conhecimento. Então, para que eu traga novos vídeos aqui, eu preciso de mais espectadores. E para que eu tenha mais espectadores, eu preciso que você, que está me assistindo, me ajude a divulgar o meu canal, né? Porque senão não tem sentido eu estar aqui. A gente quer falar com mais pessoas. Vou trazer o caso aí para vocês do Rubens, da Inês e da Márcia. A gente vai acompanhar o caso deles ano por ano, para vocês verem como vai se agravando. E eu vou dando ano por ano qual que é a solução que a gente vai ter para o caso deles. Beleza? No primeiro ano, o Rubens não identifica todas as letras do alfabeto. Então ele confunde, não lembra, sabe? Ele tem uma questão aí bem forte com as letras do alfabeto. E ele tem uma questão de escrever espelhado, pelo menos até a metade do ano letivo. Então essa criança escreve espelhado, o que dificulta aí a alfabetização dele. A Inês, ela lê silabando. O que aconteceu com a Inês, gente? Os pais acharam que ela estava demorando para alfabetizar. Como eles não têm formação profissional, eles ainda têm aquele mito de que aprender por sílaba resolve. Quando aprender por sílaba estraga, né? Que a gente tem aí uma falsa impressão que a criança foi alfabetizada, por vários motivos que eu falo em outros vídeos, né? Enfim. E daí o que aconteceu com a Inês? Ela aprendeu a ler silabando, faz com que ela não entenda o que ela está lendo, né? Então, ela firmou aquele modo lá de ler e não consegue nem a pau compreender o que ela leu, né? Fica bem difícil. E a Márcia tem dificuldade para escrever. O grande problema dela é que ela não consegue segmentar as palavras em frases. Então, ela escreve palavrinhas junto, né? Então, o pato é amarelo, ela vai escrever o pato é tudo junto, amarelo separado. Ou se não, o pato é amarelo, sabe? Ela escreve assim, cortando as palavras ou colocando-as juntas. Eles têm alguns problemas bem específicos aí que nem sempre a gente consegue observar. O Rubens tem problema com forma de letra e posição, né? Porque ele espelha e ele não identifica, então ele não consegue identificar ali a forma. A Inês tem problema de análise e síntese, ela não consegue ler, por exemplo, taturana e entender que é uma taturana, né? Ela fica só na parte separada, ela não junta as informações. E a Márcia tem 2 problemas por enquanto. Um deles é a verbalização de palavras, então ela não nomeia todas as coisas que ela vê em imagem. Ela tem um repertório de vocabulário muito pobre, né? Muito assim, pobre culturalmente. Então, ela, para uma mesma imagem, ela dá uns 5 nomes, assim, que não tem a ver, sabe? Então, a minhoca vai ser o bicho, o animal, o negocinho do jardim, então ela vai nomeando erradamente. E ela também tem um problema de esquema corporal, que aquele profissional que não estudou muito, ele não vai perceber, mas se você me segue há algum tempo, já leu Neurogênese, já viu algumas coisas de repertório,
Só pelo fato dela não segmentar as palavras corretamente, você já percebe que ela tem problema de esquema corporal, que é um dos problemas que o esquema corporal acaba trazendo aí para a criança, né? Qual que vai ser a solução para essas crianças, gente? O papel do professor aqui vai ser identificar quais pré-requisitos o aluno não alcançou. E para fazer isso, o professor vai ter que usar uma avaliação de repertório de alfabetização. No nosso caso, a gente colocou esse material numa coleção chamada Reforço Escolar, porque geralmente quando o aluno vai para outra série, carregando esses problemas, o que vai acontecer? O problema está no repertório. Então a gente chamou de repertório de alfabetização corretamente, só que a gente pôs dentro de uma coleção específica no site da loja, que é a coleção Reforço Escolar, né? O professor vai ter que avaliar o repertório do aluno, então ele vai dar 2, 3 folhinhas por dia aí desse material, para poder identificar qual que é o problema. E o problema aqui eu vou dar alguns exemplos. No Rubens, provavelmente ele daria que ele tem problema de forma e posição. Na Inês, de análise e síntese, que é o mesmo item, né? E a Márcia ia ter 2 problemas, verbalização de palavra e esquema corporal. Então, cada um deles tem focos muito distintos aí, mas que podem ser identificados nesse repertório, nessa avaliação de repertório de alfabetização. Depois de identificar esses pontos a melhorar ou a recuperar, a professora pode estimular essa melhoria com joguinhos de 5, 10 minutos que não atrapalham a aula, mas que vão preencher esse problema que essas crianças trouxeram da educação infantil, né? Se você achou interessante o material, eu vou deixar aqui no rodapé do vídeo, na legenda, né? No resumo, o link direto desse material, juntamente aí com o link do Neurogênese da Alfabetização, que às vezes você tem interesse em ver mais detalhes do livro, faz 200 páginas, hein, gente? Com gráficos, tudo bem bonitinho, para você entender bem aí a alfabetização. Vou deixar os dois embaixo do vídeo para você poder se tornar aí um professor potente, do jeito que as crianças merecem, né? Que a gente tem uma responsabilidade social enquanto professor também. Dito isso, vamos ver o que aconteceu com as crianças ali no segundo ano, porque eu vou falar para vocês que não foi resolvido esse problema no primeiro ano, a professora não conhecia a avaliação de repertório, ela não conhecendo essa avaliação, ela foi dando estímulos que não eram necessários, e essas crianças não resolveram o problema. Que estão aí os problemas e a Márcia adquiriu um novo. O Rubens, que fazia a letra espelhada, agora ele troca as letras de lugar. Em vez de escrever, por exemplo, maçã, ele escreve ançã. Em vez de escrever, sei lá, alfinete, ele escreve lafinete. Além disso, ele esquece algumas letras. Então, que nem alfinete, ele vai escrever lafinete, mas no ne, ele vai esquecer o e. Então, vai ficar lafinte. Então, ele acabou carregando esse problema de forma e posição. A Inês continua com a leitura silabada. Agora que ela tem que responder perguntas de interpretação, ela não consegue. Então, está virando um empecilho na vida acadêmica dela isso daí. Ela até lê, mas como ela lê silabada, ela não consegue resolver o que a professora pede. E a Márcia, que já escrevia aqueles probleminhas de palavrinhas juntas ou cortadas na parte errada, ela está cansando fácil. O que acontece? Como ela está no segundo ano, e agora a professora corrige mais do que no primeiro, quando ela escreve errado, a professora pede para apagar e ela escrever de novo. Então, ela acaba cansando muito fácil. E a coordenação motora fina dela não está tendo um avanço, ela está tendo um retrocesso. Então, além dos problemas que ela já tinha, ela está carregando um novo, uma nova lacuna aí que ela já tinha, mas não era tão evidente, mas que se tivesse feito aquele repertório de alfabetização, teria ficado muito mais evidente e a professora já teria dado um jeito nesse probleminha aí, né? Qual que é a solução, gente, para esse povo aí no segundo ano? Adivinha? Aplicar aquela mesma avaliação de repertório de alfabetização que a professora lá anterior, que nem sabia o que era isso, não aplicou. Porque se a professora do segundo ano aplicar, ela vai conseguir identificar quais são os problemas dessas crianças e vai poder trabalhar joguinhos de 5, 10 minutos, máximo 15,
que não vão atrapalhar a aula e que vão ajudar essa criança a recuperar o que ela não tinha, né? Na verdade, a criar o que ela não tinha. No terceiro ano, o que vai acontecer? Agora o Rubens está com problema de ortografia, porque já virou problema saindo da alfabetização, né? Ele tem problemas graves aí de troca, esquecimento, né? Enfim. E eles têm um novo problema, a coerência em textos. O Rubens, gente, no terceiro ano, ele começou a escrever mais textos. Como ele tem aquele problema de posição que não foi resolvido, esse problema aumentou, que agora ele precisa fazer mais coisa. E a mais coisa que ele precisa fazer é texto, produção de texto, reescrita de texto. O que vai acontecer? Como ele não entende o que é uma posição, o que vem antes, o que vem depois, ele vai escrever texto sem pé nem cabeça, sem coerência. Então, ele come parte, ele troca de lugar, e daí quem vai ler não consegue entender o que ele escreveu. Então, o problema de posição do Rubens, ele virou um elefante na vida dele. Está lá no meio dos textos que ele escreve, porque os professores anteriores não cuidaram dessa avaliação de repertório, né? A Inês, agora ela deu uma melhoradinha. Ela já consegue localizar os trechos que ela precisa para as respostas, mas não quer dizer que ela compreende o que ela leu. Então, quando a professora fala assim, localize no texto o trecho que fala sobre a menina com a fita dourada. O que ela vai fazer? Ela vai procurar a palavra fita e a palavra dourada. Então, ela vai localizar, mas ela nem sabe onde começa e onde termina, ela sabe que está ali naquele trecho. Então, ela continua com o problema de compreensão, mas ela conseguiu criar algumas estratégias novas, ponto para ela e para a professora, porque deu uma avançadinha, mas ela só não avançou mais porque a professora não percebeu que esse problema é lá do infantil, que ela carregou, né? E carregar coisa do infantil não presta, gente. A Márcia vai ser desorganizada. Ela está totalmente desorganizada para escrever. Ninguém entende o que ela escreve, faz produções bem curtinhas, e ela começou a evitar escrever. Então, quando a professora dá a lição para escrever, que ela sabe que ela vai ter que apagar, refazer, vai dar o maior problema na vida dela, o que ela faz? Ela simplesmente vai apontar o lápis, vai falar com a amiga, vai no banheiro, vai beber água, porque é o que ela consegue fazer para resolver o problema dela, que é escrever, né? Porque já que a professora não está ajudando, que ninguém percebeu o que falta na vida dela, que está lá no pré-requisito da alfabetização, então ela começa a achar outras saídas. E daí vai ser aquela criança que vai se esquivar da aprendizagem. Adivinha, gente, qual que é a solução para essas três crianças? Acertou quem falou avaliação de repertório de alfabetização. E vejam, não muda de série para série. Ele é o mesmo, porque o repertório não muda de série para série. Vai ser a base. Se eu não tenho a base, eu não avanço de série para série também, né? Ele independe aí da BNCC, independe de tudo que você pensar. É o repertório de alfabetização, né? No quarto ano, gente, o Rubens está com dificuldade em ortografia e entrou um trem novo aí, que é um tal de oxítona, paroxítona e proparoxítona. O professor introduziu esse negócio aí. Ele não consegue entender o que é esse negócio de última, penúltima e antepenúltima, porque ele não sabe o que é posição. Se você falar posição na fila, primeiro, segundo, terceiro, ele até pode entender. Mas ele não consegue transpor isso para a lição, porque ele tem dificuldade de posição que vem lá do pré-requisito. Então, quando ele vai aplicar isso na gramática, ele não consegue, né? O problema foi aumentando. Então, além da questão de falta de coerência, que está nos textos confusos, e dificuldade de ortografia, ele também está com dificuldades em sílabas também. Fora a procura no dicionário, que eu nem coloquei aqui. A Inês, a lição aumentou, né, gente? Ali no terceiro ano ela dava conta de localizar. Agora ela não dá mais, porque a professora precisa não apenas que ela localize, mas que ela fale com as palavras dela. Como ela vai falar com as palavras dela uma coisa que ela nem entendeu, né? Então a Inês continua lendo com dificuldade e ela não resolve as interpretações de texto. A análise e síntese dela continua prejudicada. E a Márcia, coitada, ela começou a confundir as palavras na hora de escrever. Em vez de melhorar, ela só está piorando, né? Ela não sabe usar o dicionário, ela não entende, ela não tem repertório para isso.
E as produções de texto dela estão péssimas, assim, decaíram numa forma assim absurda. E o problema para essas três crianças seria resolvido, né? Esse problema seria resolvido se, adivinha, o professor do quarto ano tivesse aplicado a avaliação de repertório de alfabetização para identificar esses pontos que não estão aparentes na lição, mas que são necessários de corrigir, que vem lá da educação infantil, né? Então, nada impede que o professor no quarto ano utilize o mesmo material para poder identificar o que que faltou, porque se esse aluno for para um psicopedagogo, é esse material que o psicopedagogo vai utilizar, né? Não é outro, é o mesmo material. E no quinto ano, o Rubens começou a trocar e esquecer letras na escrita, é uma coisa que ele já fazia, mas deu uma piorada. Ele pula partes do texto e agora é oficial. Dificuldade silabatônica para ele é outra língua. Não consegue, gente, aprender isso. Porque o que ele tinha que ter resolvido lá no infantil, que veio para o primeiro ano, carregou no segundo e foi alargando, está muito preeminente aí no quinto ano. Então, ele não consegue resolver esse problema aí. A Inês continua lendo sílaba por memória. A professora já entendeu que ela não consegue ler porque ela tem algum problema muito primário e ela não sabe o que fazer. Então, a Inês vai continuar assim, talvez até no mercado de trabalho ela não consiga ler ainda, né? Infelizmente, essa é a realidade. E a Márcia começou a fazer produções de texto sem coesão. Então, ela esquece pontuação. Imagina, ela não faz nem palavra segmentada, você imagina pontuação. Não faz pontuação, não faz letra maiúscula, não dá separação entre palavras, não faz parágrafo, né? Então, a Márcia é uma bagunça total, coitada. Tudo por causa desses probleminhas aí. As lições dela vivem incompletas, porque ela tá cansada já, né? 5 anos apagando as coisas sem entender o que estava acontecendo, porque não sanaram um problema de pré-alfabetização dela, ela não tem condições de continuar dessa forma. Então, ela começa a fazer lições incompletas. E tudo isso poderia ser melhorado se o professor de quinto ano tivesse aplicado a avaliação de repertório de alfabetização. Vejam como é urgente a aplicação dessa avaliação de repertório. Não tem como falar, não vou fazer porque não estou no primeiro ano, né? Isso daí é fugir total da responsabilidade. Você não está, mas você não vai conseguir resolver o problema do seu aluno de quinto se antes você não estimular o que faltou no primeiro, né? E às vezes não fica evidente sem avaliação de repertório de alfabetização. Porque não adianta você dar 200 atividades de sílaba tônica pro Rubens, sendo que ele não entende coisas básicas de posição. Não é que ele não entende que aquilo se chama proparoxítona, paroxítona e oxítona. É que o corpo dele não adquiriu conhecimento do que seria uma posição numa palavra. E isso faz com que você dê 300 atividades para ele e não resolva o problema dele. Sendo que, em vez das 300 atividades, o professor poderia dar, uma vez por semana, 15 minutos de joguinho de posição para que esse menino possa avançar. Isso em 2, 3 semanas resolve. Em vez de um ano inteiro com 300 páginas de sílaba tônica, que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Porque o problema é muito antes, né? O problema é antes, a gente tem que resolver o que está antes. Bom, dito isso, a vantagem em considerações sobre a avaliação de repertório de alfabetização. A vantagem é que o material é o mesmo. Então, se você está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, não importa. A avaliação vai ser essa, e todo professor merece ter isso no acervo pessoal e profissional. Porque é uma coisa que é nossa, gente. Não dê, não empreste, não faça nada. Cada professor tem que investir no seu próprio acervo. Porque se você dá, empresta, entrega, o outro professor não vai valorizar o esforço. Por isso que eu falo, compartilhe o vídeo, não o material, né? Dito isso, as intervenções de repertório de alfabetização não vão atrapalhar a sua aula. O que vai atrapalhar a sua aula é deixar essa criança carregar esse problema aí de alfabetização até as séries mais avançadas, né? E todo professor de fundamental e fundamental 1, pelo menos, né, e infantil, precisa ter mínimos conhecimentos desse repertório, porque senão a gente não consegue resolver os problemas da nossa frente,
né? Você precisa tirar o problema de 5 anos em 2, 3 sessões, que é o que o psicopedagogo vai fazer, de uma forma bem simples, que você nem imagina como que é, a partir desse repertório de alfabetização. Simples que eu digo assim, é que a gente acha que é uma coisa assim de outro mundo, não é que é de outro mundo, é porque ele sabe onde está o problema, e isso faz toda a diferença, que nem eu falei. Não adianta eu chegar lá para, como ela chamava, o nome fictício, para Márcia, e dar 300 atividades de dicionário, sendo que ela não sabe nem verbalizar a palavra, né? É a mesma coisa que eu pedi para você falar para mim agora aqui em tailandês, sem você ter conhecimento nem do som da língua, né? Nem do alfabeto, nada. Então fica difícil a criança fazer uma coisa que ela não domina. Pensando em tudo isso, além de poder oferecer para vocês a avaliação de repertório de alfabetização, a gente ainda tem um curso exclusivo que eu estou colocando aos poucos ali no nosso clube de membros, né? Tem aí aula 2, aula 5, a gente já está na aula 9, tá? São várias aulas de repertório de alfabetização, nas quais a gente vai conhecer os 13 itens desse repertório de alfabetização. Você vai aprender a usar a avaliação, então eu vou falar, olha, eu vou pegar uma folha real de criança, que é o fulano e o Beltrano, são duas crianças. Daí eu vou mostrar para você, olha o que o fulano fez. Daí eu vou colocar a página e a gente vai junto no curso fazer o registro de como que vai ficar a pontuação dessa criança na avaliação, para eu poder identificar quais são os problemas dela, né? E qual a profundidade desses problemas. Vou ensinar jogos rápidos para cada um dos elementos ali. Vou ensinar jogo rápido de esquema corporal, de análise e síntese, são coisinhas de 5 a 15 minutos que você dá na aula. Em 2, 3, 4 sessões no máximo, você já consegue resultados com a criança. Vou ensinar o conceito do repertório, né? Então, o que que seria esse esquema corporal? Por que que ele é diferente de imagem corporal? Ou se não, o que que a posição tem influência na vida da criança enquanto aluno? O que que ele vai dificultar não saber a posição, né? E também o repertório com os marcos de desenvolvimento. Tudo isso no nosso clube de membros, no qual você paga menos de R$ 10 para ser um membro raiz, e você vai ter acesso a pelo menos essas 9 primeiras aulas, né? Depois a gente vai aprofundando daí. Conforme aprofunda, gente, eu coloquei para outros níveis, né? Mas até a aula 9 você já tem uma visão completamente diferente, já super entende da avaliação de repertório. E daí, se você tiver dúvida de como entrar no clube de membros, embora eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link, você pode falar com a Cirlei no WhatsApp 11 988084676, que ela vai te orientar. Ah, eu não sei como que paga, a Cirlei vai te falar. Eu não sei quanto que custa, a Cirlei vai te falar. Eu não sei como que eu vejo os vídeos, a Cirlei vai te falar, né? Então, isso vai ser bem relevante aí para sua vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Espolidoro.